ganho. Mas vamos pensar um pouquinho sobre Filipenses. A gente acabou caindo na equipe Filipos aqui, né? Filipenses, né? Filipos era uma cidade, né, que tinha essa igreja, né? E nós vamos refletir hoje sobre essa poderosa declaração que Paulo nos dá em Filipenses 1:21. A carta, ela começa no versículo 1, e o versículo 1 e 2 são apenas saudações iniciais, né? Vamos ler para os irmãos verem. Deixa eu abrir aqui. Filipenses. Já começa, né? Ó, Paulo e Timóteo. Eu já comecei, eu gosto assim, eu não sei se os irmãos têm essa prática, nem estou querendo dizer se você não tem, faça, porque eu faço assim, não, você faz o que você quiser, né? Como você vai ler a Bíblia. Mas eu gosto de fazer isso, eu gosto de, quando eu estou lendo, imaginar na minha cabeça. Não sei se todo mundo consegue fazer isso. Às vezes é uma coisa que Deus me deu, não sei se... Às vezes eu penso, todo mundo pode fazer, não, às vezes as pessoas não conseguem. Mas eu gosto de tentar ambientar, sabe? Imaginar onde eles estão, como que foi. Nem que fuja um pouco do que é de fato a realidade, mas eu gosto de imaginar. E aí eu já imaginei aqui Paulo e Timóteo. Aí eu gosto de pensar, hoje em dia as pessoas gostam de fazer aqueles reunions, né? Ou coisas do gênero, né? Oh, vamos juntar isso com aquilo. Aí, não feliz em ter, às vezes, um filme do Batman junta com um Super-Homem. Olha, os dois juntos, que incrível! Ou, imagina se jogasse junto o Messi e o Cristiano Ronaldo. Pessoas viviam sonhando com isso. Aí você já pensa aqui, Paulo e Timóteo, olha essa dupla. Que dupla, hein? Uma dupla incrível. Paulo e Timóteo. Eu não queria estar longe de uma dupla dessa. Eu queria estar do ladinho deles ali, só ouvindo a conversa deles. Só de ouvidinho assim, né? Ouvindo. Eu não queria nem falar nada. Era melhor nem falar nada, né? Vai que eu falo alguma coisa, eu tomo uma exortação, porque Paulo falou alguma coisa. Ele exortou até Pedro, né? Então, imagina se não exortar a mim, né? Então é melhor ficar quieto. Tem uma frase que fala, é bem interessante, diz assim: é melhor você ficar quietinho e pensarem que você é um idiota do que você abrir a boca e não deixar nenhuma dúvida. Então, você fica quieto ali, tranquilo, não fala nada, fica só ouvindo ali. Essa dupla aqui é incrível. Servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Que bênção. Graças a vós e paz da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Aí ele continua aqui no versículo 3, não vou ler todo o capítulo, mas do versículo 3 a 8, ele vai fazer algumas ações de graças aqui e vai falar de oração. Então, dou graças, começa as ações de graças. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Que bênção, né? O apóstolo Paulo orando por você, imagina? Que bênção. Ele orava. Isso é uma coisa que nós devemos fazer também, orar. Agora que eu conheço alguns aqui, eu vou orar mais pelos irmãos. Alguns eu já conheço, né? Mas outros que eu conheço, e agora eu vou poder orar melhor, sabe? Porque às vezes você ora por um nome e você não sabe, mas quem é essa pessoa? Quem é a persona por trás dessa identificação? Quem é o Wagner? Muitos só sabiam que tinha inclusive, agora eu lembrei, né? Temos cartões de oração. Quem quiser algum cartão de oração conosco, para quiserem orar por nós também. Nós temos alguns aqui. Não é propaganda não, gente, é só porque eu lembrei agora. Mas porque vocês viam meu cartão de oração ali? Viam um gordinho, estava lá, a esposa, os filhos, mas não sei quem é. Mas você ora, né? Mas sabe, né? Mas agora você associa a persona àquela foto, né? E é interessante a gente fazer isso. A gente conhece pessoas, a gente começa a orar por eles. Poxa, eu sei daquele irmão tem essa necessidade. Inclusive, se os irmãos tiverem necessidades, depois podem passar para nós podemos orar também juntos, né? É bem melhor nós termos pessoas salvas orando por nós, pessoas que a gente sabe que servem ao Senhor Jesus, né? Essas orações têm força. Então, por isso a oração do Paulo aqui, né, valia muito para eles ali em Filipos, né? E Paulo orava por eles, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Que bênção, né? Desde o primeiro dia eles estavam já cooperando no Evangelho. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Jesus vai aperfeiçoar a obra em cada um de nós. Se você está aqui, começou há pouco tempo, às vezes você está salvo há um tempinho, às vezes você nem é salvo. No final nós vamos dar a chance para, se você não tem Jesus, e depois dessas mensagens ainda não sentiu necessidade de Jesus, eu não sei muito o que você está fazendo aqui, você está viajando.
Jesus é necessário. Se você partir daqui, dessa vida sem Cristo, infelizmente o futuro reservado para você é a morte eterna. Não é só a morte. Ah, morri, estou no cemitério, não existo mais. Não é só isso, não. Ficar padecendo para sempre, eternamente no inferno. Ninguém quer isso. Então aqui é importante, mas Jesus, depois que você aceita Ele como Salvador, Ele vai aperfeiçoar essa obra, vai estar sempre aperfeiçoando. E que coisa maravilhosa! Imagina se você aceitasse a Cristo e ficasse como você aceitou. Nossa, eu ia ficar triste, eu ia ser um crente super triste. Mas Jesus foi aperfeiçoando, aperfeiçoando. E Ele vai fazer isso com cada um de vós aqui. Isso que Paulo está falando. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Que frase, hein? Que impactante. Paulo dizendo para ele, como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Paulo tinha eles no coração deles, imagina. Por quê? Por que ele tinha eles no coração dele? Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Já pensou? Você ser preso por Cristo, né? Você está preso porque você está pregando o Evangelho, né? A gente conhece o ministério Rocha Eterna, né? Que prega para presos, né? Em prisões, mas eu imagino o percentual de presos ali que foi porque pregou o Evangelho, né? A maioria, eu sei que eles tinham de vida predecessora, mas obviamente temos que pregar o Evangelho e graças a Deus muitos são salvos e depois vão ter uma vida transformada, né? Mas Paulo, nessa época, ele foi preso porque pregava o Evangelho, não era porque ele é um criminoso. Ele cometeu crimes terríveis com os cristãos antes, né? Mas nesse momento ele era alguém que estava pregando o Evangelho, ele foi preso por isso. E os filipenses eram participantes disso. Eles estavam orando por Paulo, encorajando. Talvez alguns podiam até visitá-lo. Ele estava preso em Roma, mas Roma, né? Sempre Roma, né? Tô brincando. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em estranhável afeição de Jesus Cristo. Janina, às vezes você viaja, eu já viajei algumas vezes, e fico longe da minha família, às vezes a trabalho, né? E às vezes eu viajo, teve uma viagem que nós fizemos missionária, demorou 40 dias, e aí ficamos longe da igreja dos irmãos por 40 dias. E é incrível como essas pessoas que vocês conheceram aí, que não são nada demais, né? Mas dá saudade, estou brincando, gente, são pessoas incríveis e dá saudade mesmo desses irmãos. Você fica com saudade, você está em outro lugar, mas seu coração está com aquelas pessoas e você fica sentindo saudade. E Paulo estava aqui, não estava nem viajando, estava preso, né? Imagina você estar preso, você tem tempo para ficar ali sem fazer nada. E a prisão naquela época é um pouquinho diferente, né? Era bem suja, bem complicada. Imagina o que ele comia. Você consegue imaginar? Viu a refeição que nós temos tido aqui, né? Só coisa incrível. A comida mineira é maravilhosa de fato, é um belo tempero. Mas deve estar bem longe do que Paulo estava comendo lá na prisão. Mas bem longe mesmo. E ele estava preso. E ele se emociona aqui, porque ele está sentindo saudade de todos eles. Ele sente saudade daqueles irmãos, de estar conversando sobre Cristo. Devia ser a coisa que Paulo mais gostava de fazer. Conversar sobre Cristo. Oh, Cristo morreu por nós. Cristo, ele devia amar falar para pessoas que não têm a Cristo ainda. Você conhece a Cristo? Você sabia, muitos judeus ali, você sabia que o Messias já veio? Você está esperando o Messias ainda? Ele já veio, você não sabia disso? E vai e conta para eles. Imagina a maravilha que devia ser você estar contando e ver pessoas sendo salvas, né? E ele estava privado disso aqui. Ele não podia mais ter a maior alegria dele, que era levar pessoas a Cristo, né? E ele sentia saudade desses irmãos também. E ele continua, e peço isto, que o vosso amor, aqui já é uma outra parte. Ele falou de ação de graça e oração. Aqui, do versículo 9 e 11, ele vai orar pelo crescimento espiritual, o crescimento espiritual deles, né? E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Crescimento espiritual, né? Ele orava e pedia ao Senhor por crescimento espiritual aos filipenses. Lembre-se que isso é uma carta. Imagina eles lendo isso, depois que eles receberam. Não foi como a gente fez ali, aquela simulação, né? Paulo já saiu da prisão comemorando, né? Gritando ali. Não foi assim de fato, né? Na verdade,
Ali, Paulo podia sair a qualquer momento, né? Você viu que foi o próprio Paulo que abriu a prisão, né? Por que ele estava ali dentro, né? Ele saiu e entregou a carta aos Filipenses, mas de fato, em algum momento, essa carta foi entregue para eles. E eles leram isso de púlpito, alguém estava lendo, e eles ouvindo essa mensagem de Paulo, e aí nesse momento eles chegaram nisso, né? E peço a isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Que todos nós busquemos isso em nossa vida, crescimento espiritual, tão importante, e o Senhor quer nos dar crescimento. Às vezes a gente se afasta do Senhor, mas Ele quer nos dar crescimento, a gente tem que buscar estar perto do Senhor. Continuando aqui, do versículo 12 ao 14, estamos já chegando no 19, estamos no 21, né? Estamos já chegando, do 12 ao 14 ele fala o quê? O progresso do Evangelho através das prisões de Paulo. A prisão de Paulo trouxe muita dor para Paulo, mas também trouxe o crescimento do Evangelho. Como pode, né? No versículo 12, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Você vê, as pessoas viam Paulo sendo preso, elas falaram, nossa, é verdadeiro, gente. O que Paulo vive é de verdade. Ele não está falando essas coisas para enganar a gente. Ele não está falando isso e na primeira ocasião ele já vai embora. Ele está falando, ele está indo preso. Quando o próprio líder, alguém padece aquelas coisas, isso incentiva os irmãos a continuarem a verem que aquilo é verdade. O que Paulo está falando é verdade, gente. É de verdade, Jesus Cristo é real. E isso foi fazendo com que mais pessoas tivessem ousadia para falar de Jesus também. Aí foi, porque senão eles iam ficar, pô, Paulo foi preso, eu não vou falar nada, vou ficar quietinho. Você não vê que isso obviamente em outra esfera, né? Mas quando houve prisões no ano passado, diminuiu um pouco, às vezes, o que pessoas querem fazer, que não, você pode ser preso, então não vou mais sair na rua, não vou mais sair com a camisa do Brasil de casa, vou ficar quietinho no meu canto. As pessoas começam a ficar com receio. E a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, se o líder foi preso e não fosse verdadeiro o que ele tem, as pessoas simplesmente iam morrer, o cristianismo ia morrer. Já prenderam o líder? Então acabou, o cristianismo morreu. E vocês sabem que era isso que eles pensavam, né? Vamos prender eles. Isso aí, alguns até falavam, isso aí vai acabar por si só, né? Mas não acabou. Cada vez que batia, aquilo crescia mais. É igual massa, né? Você vai batendo, vai crescendo, vai batendo, e estava acontecendo isso. Versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Olha a ousadia de Paulo. Ele estava preso, e a guarda pretoriana, vamos imaginar que seria como se fosse no Brasil seria, sei lá, aquele pessoal que se veste de preto lá, super top lá do Rio de Janeiro, lá, uma tropa de elite. Eles eram uma tropa de elite aqui. A guarda pretoriana era os caras guardas, os guardas mais graduados, eles que serviam mais, eles serviam, na verdade, menos tempo que um soldado normal. Então, eles tinham alguns privilégios, mas eram os guardas mais tops que tinham. E eles estavam incumbidos de estar ali com Paulo, e Paulo aproveitava o quê? Para falar de Cristo para eles também. Então, ali, já que você está aqui, você vai ouvir de Cristo. Você quer ficar do meu lado? Então, agora você vai ouvir de Cristo. Então, não quero nem saber se você gosta ou não, mas você vai ouvir. Você vai fazer o quê? Vai me bater? Talvez pudessem bater nele, não sei. Mas, mesmo assim, não deixou de falar. Ele ficou falando de Cristo. Agora quem vem aqui? Vem o imperador? Vai ouvir de Cristo também. A moça da cozinha? Vai ouvir de Cristo. Quem aparecia ali, estava ouvindo de Cristo. Paulo não perdia tempo. Ainda mais, estão mantendo preso alguém que eu imagino que devia ser alguém falante, Paulo. Eu acho que devia ser alguém que falava muito. E ele preso, ele está contendo aquela vontade de falar, eu tenho que falar com alguém, eu vou explodir. Pareceu um pretoriano, vem aqui, você já ouviu falar de Cristo? Não? Então chega aqui, eu vou falar um pouquinho para você aqui. E falou para ele de Cristo. E Paulo estava fazendo isso, ele estava feliz ainda. Ele está falando que isso tem feito com que o evangelho crescesse. Versículo 14, e muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. É daqui que a gente tira, deu ousadia para eles. Eles estão ousados agora. Paulo foi preso, mas se eu for preso também, o que pode acontecer? Eu vou ficar do lado de Paulo? Tá bom, eu vou ficar lá junto com ele. Se eu ficar preso, eu vou ficar com Paulo. E se eu ficar solto, eu vou ficar pregando de Jesus Cristo. Eles tinham isso como realidade na vida deles, não era brincadeira, eles seguiam a Cristo de fato. E do versículo 15, essa parte aqui é um pouco intrigante. Do versículo 15 até o versículo 18, ele vai falar de motivações variadas
da pregação de Cristo, né? Tem algumas motivações que não são bem boas, né? Mas vamos ver qual é a reação de Paulo, do versículo 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. Desculpa, viu? Foi bom que eu não li, vocês queriam que eu lesse, ó, já ia perder ponto para a equipe aqui, ó. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. O que Paulo está dizendo aqui é que eu sei, como nós sabemos hoje em dia, gente, isso na época de Paulo não, hoje em dia, alguns pregam por inveja, alguns pregam, hoje em dia tem outro que Paulo não incluiu aqui, né, por ganhos pessoais, aí tem bastante que prega por ganhos pessoais, tem outros que pregam por qualquer outro motivo, por, sei lá, tem N motivos por que pessoas fazem as coisas, né? Mas Paulo está dizendo o quê? Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado. Ele não está dizendo que bom que existem essas pessoas, né? Porque senão não é que a gente está dizendo, que bom que existem igrejas pentecostais terríveis, ou que bom que as igrejas estão se desviando. O importante é pregar Cristo. Não, não é bom não, é ruim. Mas é ruim para eles. Eles um dia vão colher esses frutos. Se Jesus te deu algo para fazer e você está fazendo de qualquer jeito, ou para ganho próprio, você vai ser punido por isso. Mas, de fato, pessoas vão ouvir o Evangelho. Porque, às vezes, aquela igreja ruim, eu tenho um testemunho próprio. Eu não fui salvo na nossa igreja, na Igreja Batista Emanuel. Eu fui salvo numa igreja ruim, uma igreja pentecostal, que tinha o nome de Batista, mas não era Batista. Mas tinha o nome de Batista. Mas eu fui salvo lá, eu ouvi o Evangelho lá. É isso que Paulo está dizendo. Mas que importa? Foi pregado o Evangelho lá. Eu aceitei a Cristo. Aí, depois de um tempo, eu saí de lá. Vi que lá não era para mim. Mas Cristo foi anunciado para mim num lugar ruim. Mas esses líderes vão ser cobrados um dia. Não é para você, eu vou fazer de qualquer jeito, aí tá ótimo. Não, você tem que fazer do jeito que Deus quer que faça. Tem um manual aqui, isso aqui é um manual de, né? Só para você deixar lá parado pegando poeira e beleza. Não, é um manual, isso aqui você tem que seguir de fato. Mas quem não segue, aquela pessoa vai ter uma punição. Mas ainda assim, é tão maravilhoso e é tão incrível que o Evangelho é pregado mesmo nesses lugares terríveis. Porque é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Se alguém ouvir, mesmo se você não estiver usando a Bíblia, mas que Jesus salva, você explicar de uma forma nem tão incrível assim, mas você só explicar, você tem pecados, você sabia que você nasceu pecador, e esse pecado, ele vai te afastar de Deus, e você nunca vai poder ter contato com o seu Criador, aí você precisa que alguém morra por você, porque você não pode morrer por você mesmo, porque você é pecador, e esse alguém é Cristo, e ele viveu sem pecado aqui, e ele morreu na cruz, ele quis morrer na cruz por você, o sangue dele derramado. Você só explica isso, a pessoa de fato entende, ela quer isso para a vida dela, ela está salva. Não importa a sua vida como você seja, às vezes você nem não está certinho com a sua vida, mas aquela pessoa foi salva. E aí dali para frente, ela pode ser discipulada num lugar bom. Por isso que nós precisamos ter boas igrejas. Nós precisamos ainda de boas igrejas. O Brasil não tem boas igrejas, gente. A gente acha que o Brasil tem tanta igreja. Você vai lá no... Eu gosto de dados, né? Você vai lá pegar os dados de evangélicos. 40%. Poxa, se 40% do Brasil fosse evangélico, 40%? Não tem, mas nunca. Não tem nunca 40% de evangélico. Eu não diria nem que tem 1%. Eu tenho pessoas que vão na igreja, só isso, mas não é evangélico. O evangélico, a palavra, segue o evangelho, essas pessoas estão seguindo o evangelho? Não estão seguindo. Então não tem isso. Aí você vai ver batistas. Vocês sabem quantos batistas tem no Brasil? Vocês chutam um número? Batistas, não estou falando batistas de verdade, o que diz lá, mais de 1 milhão de batistas. Onde estão esses 1 milhão de batistas? 1 milhão de batistas. São 2 Jundiaí inteiras de batistas. Imagina que maravilha, o acampamento deve ser gigantesco de batistas pelo Brasil. Não tem 1 milhão de batistas, mas nunca. Tanto que eu falei, né, a igreja que eu me converti era a igreja batista, mas não era batista. E você vai achar um monte, tem igreja batista da Lagoinha. Você acha que aquela igreja é batista? Não é batista. A igreja toda preta, o pessoal vai lá ficar dançando. Não é batista isso aí, não. É meio estranho essa igreja aí. Mas tem o nome de Batista. Lá o pastor te mencionou ontem, a igreja Casa de Deus, que o pastor veio falar com ele lá, falando em línguas. Era uma igreja batista. É a igreja, inclusive é tão triste, foi a primeira igreja batista de Jundiaí.
Foi fundada pelo missionário William Bagby, quando ele veio para o Brasil, o primeiro missionário batista que veio para o Brasil, fundou aquela igreja em 1903. Só que a igreja de 1970, o pastor que estava lá, que não tem mais nada a ver com a família do Bagby, nada, foi passando, né? Entrou uma outra pessoa lá. Aí ele recebeu das estrelas uma coisa lá que dizia para ele que os dons iam cair sobre aquela igreja, e foi virando o que é hoje. Hoje nem se chamam Batista mais, hoje se chamam Casa de Deus. Pode falar. Exatamente, verdade. Tem uma música do cantor cristão, Ao Findar o Labor desta Vida, que foi escrita nos fundos dessa igreja, em Jundiaí. Foi escrito esse hino maravilhoso. Então, não tem 1 milhão de batistas, gente. Eu não gosto de chutar, porque eu não faço ideia. Porque eu também não quero dar uma de Elias, né? Não tem nenhum batista no Brasil, não existe batista sozinho, só estou eu aqui sozinho. Não, mentira, tem alguns batistas. Mas não tem 1 milhão. Mas também não tem só eu. Tanto que tem vocês aqui, né? Pelo menos aqui tem uns 100 quase. Tem a nossa igreja, tem outras boas igrejas. A gente conhece boas igrejas no Brasil, tem ainda boas igrejas, mas não são a maioria. E nós temos que lutar e temos que fazer de tudo. Às vezes Deus está te chamando para você ser um plantador de igrejas também. E pode ser em qualquer lugar. Às vezes, eu vou ser um plantador de igreja onde? Eu não quero ir morar em Moçambique, eu não quero ir morar na Angola, você não precisa ir lá. Se Deus te chamar, é bom você ir, se Deus está te chamando, né? Mas se Deus não está te chamando, você não tem que ir lá. Você tem que ir onde Deus está te colocando. Deus pode estar te chamando para o seu bairro, para uma cidade do lado aqui. Tem uma cidade do lado que não tem igreja, então eu vou para lá, vou começar uma igreja lá. Mas às vezes Deus está te chamando. E, gente, é uma vida só que a gente tem. Não vai ter outra. Não é igual o videogame. O pessoal joga muito videogame hoje em dia, né? Morreu, tem o save game, eu volto de onde eu parei. Não, você não vai voltar de onde você parou. Você nem vai voltar aqui. Você só vai ter essa vida. E você agora está aqui, pelo menos todos que estão aqui, eu percebo que estão andando, estão conseguindo entender o que eu estou falando. Então você está com as suas faculdades certinhas, né? Então você conseguiria, de fato, começar algo se Deus quer que você faça isso. Então vai. Se Deus está te chamando, vai. Qualquer outra coisa que você fizer não vai ser tão bom, não vai ser tão importante. Vai no asilo, você vai achar um monte de ex-médico, ex-engenheiro, ex-sargento, um monte de coisa super top. No passado o cara era incrível, mas está lá. Acabou, a vida dele passou. Isso não vai ficar, ele não vai levar a profissão dele para o céu. Você não vai ser médico no céu, tá, gente? Não é para você não é para você que eu estou falando isso não. Mas de fato é verdade. Você não vai ser médico no céu, você não vai ser, eu sou engenheiro, você não vai ser engenheiro no céu. Você não vai ser arquiteto no céu, você não vai ser nada disso no céu. Você vai ser um salvo lá. E o que vai te diferenciar dos outros é o que você fez aqui, os galardões que você tem. Isso vai te diferenciar. Você vai ser diferente por conta disso, não porque você ganhou muito dinheiro aqui. Para que você quer ganhar dinheiro aqui? Daqui a pouco na minha mensagem eu vou falar um pouco sobre isso. E vocês acharam que eu tinha entrado, nem entrei na minha mensagem ainda. Vai longe, hein? Tô brincando. O versículo 19. Agora nós vamos ver que eu queria dar pelo menos esse overview do que é esse início de Filipenses, né? Para ter uma ideia do que Paulo estava falando aqui. Agora sim, vamos finalizar com o versículo 19 até... Não finalizar a mensagem, mas finalizar essa leitura aqui. Do versículo 19, e nós vamos ler até o 24. E aí sim vai ter a bomba, né? Incrível, né? Eu gosto de pensar nesse versículo aqui. Versículo 19. Porque sei que disto... Ele estava falando ainda daqueles que pregavam por qualquer motivo que seja, né? Mas Cristo está sendo anunciado. Aí ele continua. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Ele sabia que ele estava dando um testemunho de Jesus Cristo. Não importava se ele ia viver ou se ele ia até morrer, mas a morte que ele iria ter ia dar um testemunho de Cristo, que ele ia morrer como mártir se ele morresse aqui. É como eu falei, não é que ele assaltou um banco e está preso. Ele foi preso porque ele está pregando o evangelho. Então se ele morresse daquela forma, Cristo ia ser engrandecido porque ele morreu porque estava pregando o evangelho. Ou seja, ele chegou a morrer por Cristo, gente. Então isso aí não tem como ser mentira. O cara morreu por Cristo. Então isso ia engrandecer, o evangelho ia caminhar por conta disso. E Paulo não fazia questão disso. Se eu morrer, ok. Se eu continuar vivendo, ok também. Mas você vai ver aqui mais para frente que tinha algo que Paulo queria mais. Vamos ver. O que vocês acham que ele queria mais? Morrer ou viver? Vamos ver aqui o que ele vai falar aqui na sequência.
Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele sabia que ele ia ganhar. Ele continua. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Ele está falando assim, olha, bem que eu queria morrer agora, porque eu vou estar com Cristo. Mas você capaz, agora você vai estar com Cristo, não tem coisa mais maravilhosa. Se você não crê nisso, talvez você não entenda direito o que é o Evangelho. Você, partindo daqui, você vai estar com Cristo. É a coisa mais maravilhosa que tem, e Paulo sabia disso. E além de tudo, ele estava preso ainda. Então, se eu pudesse morrer agora, nossa, que bom que seria. Eu vou estar com Cristo, que maravilha. Mas ele continua. Mas se eu viver na carne, se eu viver mais um pouquinho, e isso me der fruto, se eu ainda puder trabalhar um pouco mais para o Senhor, não sei então o que devo escolher. Eu queria morrer, mas se eu ainda tiver que viver um pouquinho para pelo menos ganhar mais alguns para Cristo, aumentar um pouco mais essa obra, então, Senhor, eu viva mais um pouco, né? E ele continua, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir. Ele queria partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Aí ele finaliza, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ele queria morrer. Todo cristão vive querendo morrer, gente. Parece maluquice. Você não quer viver, você quer morrer. Você quer morrer de fato, você quer estar com Cristo. Todo cristão quer isso. E as pessoas vão partindo, pessoas que você ama, e elas vão estando lá no céu. Elas falam, eu quero morrer mais ainda. Agora eu vou ter Cristo e mais um monte de gente que eu conheço está lá, que eu quero encontrar de novo, eu quero rever aquela pessoa. Será que lá a gente vai poder sentir o cheiro dessas pessoas de novo, aquele cheiro característico? Não depois que a pessoa pratica esporte, mas cada pessoa tem o seu cheirinho, né? Aquela roupinha, tudo. Será que você vai sentir de novo aquele cheiro, daquele abraço? Você não sabe a forma que a pessoa vai ter, né? Eu sempre falo que eu queria lá no céu ser um pouco mais fitness, né? Então, eu queria ser um gordito no céu, né? Mas a gente não sabe, cada um escolhe, né? Não sabe. Eu tenho uma dúvida que realmente eu não sei. Se crianças vão ser crianças ou se vão ser já um adulto, não sei, mas crianças partem, né? E quem perdeu crianças vai encontrar crianças no céu também, vai encontrar seus filhos, vai encontrar tanta gente lá. Então o céu é um lugar tão precioso. Então Paulo queria estar lá. Quantas pessoas já tinham morrido aqui? Ele sabia que o Tiago lá, o irmão de João, já tinha partido, foi um dos primeiros, Estevão. Quantos já tinham partido aqui? Talvez até Pedro. Vários já tinham partido aqui. E ele queria encontrar de novo eles. Eu quero encontrar. E depois ele sabia que ele ia encontrar Cristo, aquele que deu a salvação para ele, que mudou a vida dele. Ele era um perseguidor de cristãos. Que mudança é essa? Às vezes eu falo da minha história. Eu era um ateu antes, eu sou um ex-ateu. Eu não acreditava em Deus. E eu tive uma conversão total, né? A faculdade me fez isso, né? Viver da ciência, tudo. Para você, às vezes, achar que Deus não existe. Que é uma grande burrice, né? Que a ciência prova que Deus existe, né? Na verdade, deveria servir para isso. Mas Paulo teve uma transformação muito maior. Ele era um perseguidor de cristãos e se torna um dos maiores cristãos que já existiram. Que mudança é essa, né? Você pegar o maior perseguidor e virar um grande cristão, mas ele queria estar com Cristo, mas ele no final ele aceita ainda assim a vontade do Senhor. Mas, Senhor, julgo mais necessário por amor de vós, os filipenses aqui, né? Ficar na carne. Ele vai ficar mais um pouco. Ele sabia que ele ainda tem algumas coisas para fazer, ainda tinha algumas cartas para escrever. Aqui ele não tinha escrito ainda 2 Timóteo, é um pouco importante, né? Uma carta maravilhosa, algumas outras coisas ele não tinha feito ainda, então algumas coisas Deus tinha para ele ainda em carne, mas o que ele queria, desde que ele se converteu, é encontrar com Cristo de novo. E eu trouxe, para finalizar aqui rapidamente, eu gosto de acrósticos. Quem sabe o que é um acróstico? Acróstico, você coloca uma palavra na vertical, e aí depois você pega cada inicial e você pega uma ideia que você pode depois usar para te lembrar. Às vezes você anota um acróstico, o pastor até falou do óculos ontem, é um acróstico, né? Acho que é um óculos. Depois o pastor Tim fala mais à noite sobre isso de leitura bíblica, é bem interessante. Mas tem vários acrósticos. Tem o acróstico dos batistas, que vai falar o que é ser um batista, né? Aí o B é Bíblia como única prática, como única regra de fé e prática. Cada letra é uma coisa e vai dizer para você o que é ser um batista. Mas eu trouxe hoje um acróstico que eu pensei para esse acampamento, pensando no viver é Cristo. Então o acróstico vai ser viver. Então a palavra viver na vertical, aí vão te dar 5 coisas que você pode
buscar fazer se você quer viver para Cristo, se você quer ser um desses que, como Paulo, tinham como objetivo de vida viver para Cristo. O primeiro é o V já, né? Alguns eu dei aquela encaixada, né? Aquela arranjada para dar certo, né? Você não põe exatamente a palavra, você põe alguma coisa antes e vai dar certo. Mas lembra de qualquer forma. O primeiro do viver, se você estiver anotando, é valorização da igreja. Isso é tão importante. Você vê aqui como Paulo valorizava a igreja. A igreja era a vida dele. Ele vivia pela igreja, ele vivia pelos salvos. Só que a igreja não é isso aqui, não é uma igreja, as paredes aqui, a igreja não é um prédio, não é isso. A igreja são você, nós somos uma igreja aqui, nós estamos reunidos, nós somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, né? Nós somos a igreja e Paulo vivia por isso. Nós devemos valorizar a igreja. E como nós podemos fazer isso? Está em Hebreus 10, 24 e 25. Eu vou ler para os irmãos. Deixa eu tomar um pouquinho de água, só um minutinho. Enquanto os irmãos abrem aí Hebreus, eu vou tomar uma água aqui. Hebreus 10, 24, diz assim: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém. Não deixando a nossa congregação, que, aí ele põe essa vírgula aí, né? Poderia-se dizer que ele falou isso até meio triste, né? Como é costume de alguns, né? Que triste que é costume de alguns não querer congregar. Simplesmente tem pessoas que têm esse costume, o costume de não ir à igreja. O costume de não ter um costume de ir à igreja. Eu tenho um costume que é o costume de não ter um costume de ir à igreja. Tem alguns que têm, e é tão triste isso. Tem pessoas, e não é, tipo, às vezes a gente pensa, isso é coisa de novo convertido, né? O novo convertido, ele não entende direito como funciona, ele não vai todo... Não, tem uns crentes velhos que também tem esse costume. E é tão triste você não ir à igreja. Obviamente a gente sabe que existem motivos legítimos. Às vezes você está doente, você não vai doente para a igreja. Tem doenças também que dá até para você ir. Às vezes a pessoa, quebrei minha unha, não vou na igreja. Não, tem algumas coisas que dá para você fazer, né? Mas você está com uma doença contagiosa, alguma coisa, você vai atrapalhar no meio, aí você não vai, né? Você fica em casa. Mas tem pessoas que, como o pastor mencionou ontem, né? Quem que mencionou isso ontem? Eu esqueci. Teve alguém que... o pastor Dantas, né? Mencionou que alguns que não queriam mais escola bíblica, porque queria ter mais tempo para ir pescar, e fazer algumas coisas. A pessoa não quer estar com congregação. Ele tem, é aquilo que a gente tem uma frase que eu e minha esposa, a gente brinca às vezes. Tem uma frase que é interessante, que tem pessoas que dizem assim, eu amo isso, eu amo aquilo. Aí tem pessoas que vão dizer, eu amo a igreja. Só que tem uma vírgula aí, né? Mas eu amo ainda mais outra coisa, né? E tem pessoas que vivem assim, ama a igreja, mas ama ainda mais pescar, fazer uma outra coisa, estar com os amigos do mundo, que às vezes acha que são mais legais, né? Se você está achando que seus amigos do mundo são mais legais que o da igreja, você é um pouco mundano. Talvez você está mais associado com o pessoal do mundo do que da igreja. Isso é perigoso. Você está vivendo muito com gente do mundo. Sai disso. Vive o mínimo possível que você puder. Vai se descontaminando, vai largando, porque esse pessoal vai te arrastar para o mundo. Não é você que vai levar isso para a igreja. Eles estão te arrastando para o mundo. Aí é perigoso. Então tente ter mais... É bom você ter mais amigos da igreja do que fora da igreja. É muito bom. O ideal é você nem ter amigos fora da igreja, né? Você tem só campos que você pretende um dia ganhar. Eu tenho pessoas que eu quero um dia ganhar para Cristo, não são amigos do mundo, são pessoas que eu um dia quero trazê-los para a igreja. E aí sim eles vão ser meus amigos, de fato, né? Vão ser cristãos, né? Mas, continuando, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando aquele dia. Você vê que Hebreus a gente não tem certeza se foi Paulo que escreveu, mas a forma como foi escrito parece que foi ele, né? Se foi, a gente vê que a todo momento ele está falando, o dia está se aproximando, está chegando, Jesus está chegando. Ele estava contando com isso, ele vivia sonhando com esse dia. E tem uma frase que diz, né? Qualquer cristão que não está comprometido em servir a Deus através da igreja local está vivendo fora da vontade de Deus. Você tem que estar comprometido com a sua igreja local. Você tem que estar comprometido o máximo que você puder fazer. Não quer dizer que você tem que fazer tudo ou fazer coisas que às vezes Deus não te deu aquele dom, mas existe algo que você vai conseguir fazer. Tem tanta coisa que dá para você fazer na igreja, não é possível que não tenha nada que você não possa fazer. Você pode fazer alguma coisa. E não quer dizer que todo mundo tem que ser músico. Às vezes tem pessoas que têm esse dom, porque músico aparece mais, né?
Aí tem pessoas que pensam, não, vou ser músico também. Não, às vezes Deus não te chamou para ser músico, mas Deus te chamou para uma outra coisa, que é tão importante quanto, que é às vezes mais importante até, porque às vezes tem mais músico do que, às vezes, uma pessoa que vai estar limpando o banheiro. Aí você vai estar com o banheiro todo sujo, um monte de gente tocando. Mas, não, você tem que ter todas as pessoas fazendo todas as coisas na igreja, né? São atividades importantes. Então é importante estarmos comprometidos com a igreja local. Agora nós vamos por segunda letra, que até o pastor Tim me ajudou, que ele falou bastante sobre isso ontem, que é a letra I, que é intimidade com Deus, né? Então, no viver, primeira coisa, valorizar a igreja, né? Valorização da igreja. O I, intimidade com Deus. Nós devemos buscar mais intimidade com o Senhor. Ele é o nosso Criador, Ele nos salvou. E não só salvou de uma forma simples, né? Foi de uma forma terrível. Ele deu o próprio filho dele, único filho, para morrer na cruz. Quem faria isso pelo seu próprio filho, né? Vou dar meu filho ali para morrer na cruz. Você não daria nem se fosse uma morte tranquila, de só dar uma injeçãozinha e morrer dopado. Imagina morrer sofrendo desse jeito na cruz, pregado lá, sangue. É horrível, é uma cena terrível. Mas é uma cena que a gente nunca pode deixar de pensar nela. Se a gente para de... Tem igrejas hoje em dia que não querem pregar mais o sangue, não querem falar mais que Jesus morreu na cruz. Tem alguns até que tentam fazer umas imagens bonitinhas, um Jesus super fofo morrendo na cruz. Não foi assim, gente. Não é aquele Jesus fofo lá, bonitinho na cruz, né? É até meio sorrindo lá. Jesus não está sorrindo lá, não, gente. Foi terrível, é triste, é muito cruel aquilo ali, uma morte cruel mesmo. Mas foi a forma como Deus teve de nos resgatar. E Deus nos ama por causa disso. E aí você não vai ter intimidade com esse Deus, você não vai querer ter essa intimidade. Às vezes você quer ter intimidade só com pessoas que têm o mesmo gosto que você, gosta do mesmo time, ou gosta das mesmas coisas, aí você já está ali tendo uma intimidade, conversando, tudo. Você não vai querer ter intimidade com quem te salvou. É importante nós termos intimidade com Deus. Tiago 4:8 nos diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você vê que maravilha? É só se chegar a Deus, e Ele se chegará a vós. Às vezes, nós estamos longe de Deus, não é porque Deus quis. Deus não quer estar longe da gente. Deus é incrível, Ele perdoa todo mundo, a todo momento. É só pedir perdão, Deus não guarda rancor. Você vê que maravilha? As pessoas guardam rancor. Você perdoa, mas você fica aquela coisinha atrás, né? Eu perdoei o irmão, mas o que ele fez ali demora, né, para você perdoar. É normal que demore, depende do que o irmão fez. Você não perdoa, acabou, não. Demora para cicatrizar as coisas. Mas com Deus, não. Você pediu perdão, Ele te perdoa na hora. Não guarda rancor nenhum. Ele te perdoa, e qualquer que seja o pecado. Não importa o que você fez. Você só precisa confessar ao Senhor. E é para o Senhor. Não é para outras pessoas, não é para um padre, nada. É para o Senhor que você vai confessar o seu pecado. Senhor, eu pequei contra o Senhor nisso. Me ajuda a não pecar mais. Né? Porque a gente tem que confessar e abandonar depois também, né? Não é confessar e... Aí, se amanhã eu pecar de novo, eu já confesso. Aí fica pensando na frente, né? Se eu pecar amanhã, eu já confesso, tal. Já até marco o horário para confessar. Não, você tem que buscar não pecar mais aquilo ali. Você tenta não pecar mais, né? E o Senhor vai ajudando. Uma frase, né? A profundidade da sua intimidade com Deus determina a altura do seu impacto para o reino. Então, quanto mais intimidade com o Senhor, mais você vai ser usado pelo Senhor. Mais intimidade, mais Ele vai te usar. É só você imaginar, se você está muito longe, Ele vai ter que gritar para te chamar, né? Você está muito longe. Agora você está do ladinho aqui, Ele já fala com você, ó. Se você faça, como naturalmente seria assim, né? Você chama quem está pertinho, né? Às vezes tem pais que às vezes podem usar mais um filho que o outro, porque às vezes é aquele filho que está mais perto, não é que ele ame mais um filho que o outro, que um bom pai ele não vai amar um filho mais que você, ele ama todos igual, né? Mas às vezes ele usa mais um que o outro, que é um que está mais perto. E Deus é a mesma coisa, o que tem mais intimidade está mais perto, então ele vai ser mais usado pelo Senhor. E é assim que funciona, nós devemos buscar essa intimidade. Quem que não quer ser usado pelo Senhor aqui? Eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero continuar sendo muito usado pelo Senhor, mas muito, em tudo que o Senhor quiser usar. O que o Senhor quiser fazer, eu já declarei em vários lugares, eu sempre declaro, Senhor, onde o Senhor quiser me mandar, eu posso até ficar com medo, porque eu sou bem medroso, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Não parece, mas eu sou medroso, eu tenho um pouquinho de medo de algumas coisas aí. É que nem eu brinco, não, medroso até parece que eu sou mesmo, mas às vezes o pessoal brinca, eu falo que eu sou tímido, o pessoal não acredita, né? Mas você tem um pouco de timidez, você não quer falar em público, é uma certa dificuldade, né? Você fica com medo de falar para muitas pessoas te olhando, é difícil, então olhem para o lado, não fica me olhando, olha,
Tô brincando. Mas eu tenho isso, é um pouco, mas Deus me ajuda. Cada vez que eu subo aqui, eu peço para o Senhor me ajudar. O Senhor me ajuda, eu vou estar falando pessoas, algumas eu nem conheço. Me ajuda, Senhor, que eu possa ser um bom testemunho, que eu possa falar do Senhor mesmo. Não quero falar de mim, quero falar de Deus. Que possa ser um exemplo. E aí essa intimidade com Deus me lembra de um exemplo de um outro missionário. Missionário, eu gosto de falar de missionário, né? Então eu gosto bastante de missionários. Tem um outro que se chama George Miller. Quem já ouviu falar de George Miller? Foi um missionário que o trabalho dele era com orfanatos, né? E isso me traz muito assim, eu gosto muito de crianças. Então, quando eu penso em crianças, você imaginar crianças hoje é um pouco assim ainda, mas naquela época estavam soltas pelas ruas, né? Jogadas. Simplesmente os pais não podiam criar, já jogava na rua e viviam. Muitos tinham que roubar comida, roubar coisas, mas uma criança tem que fazer essas coisas para sobreviver. Uma criança é tão indefesa, né? E podiam sofrer qualquer tipo de maldade, de agressão, né? E George Miller, Deus pôs isso no coração dele, ele começou orfanatos para cuidar dessas crianças, né? Só que o interessante dele é que ele propôs, inclusive, minha esposa me trouxe uma coisa interessante essa semana sobre George Miller, que eu não sabia também. Naquela época, nas igrejas, eles tinham uma forma de sustentar o missionário ou o pastor. As igrejas tiravam o sustento disso às vezes. Eles vendiam os bancos, então alugavam o banco. Então, você quer sentar sempre aqui? Paga tanto. Tipo isso, né? A pessoa era tipo dona daquele lugarzinho ali. E dali vinha como se fosse o sustento. O dinheiro que entrava, ele vivia daquilo ali. Então, a pessoa, esse lugar aqui vai ser sempre do Michael, ele vai acessar sempre ali. E aí ele paga para ter esse privilégio. As pessoas gostam de privilégio, não importa o que você... Quem que compra sentar no banco? Não importa, né? Mas tem pessoa que quer ter um privilégio. Pode ter um menor que ser, mas quer ter um privilégio. Aí paga pelo banco. E aí faziam isso. Quando George Miller entrou, ele pensou, não, isso está errado, isso não faz sentido nenhum isso daí. Aí ele, não vai ter mais isso. Não tem isso mais. Aí, obviamente o sustento dele diminuiu, porque pessoas gostavam de ter o nome delas amarrado a um lugar e entravam dinheiro. Aí o sustento dele diminuiu. Mas a partir daquele momento ele começou a ter mais intimidade com Deus. Aí ele propôs, isso não quer dizer que tem que ser assim, cada pessoa de um jeito. Mas ele propôs no coração e com Deus que eu não vou pedir nada. Eu nunca vou pedir nada. Eu vou orar e vai acontecer. Ele propôs isso. É muita fé. Eu nunca consegui propor isso no meu coração ainda. Mas, quem sabe, Deus tem isso preparado. Mas é algo, muita fé. Ele não vou pedir nada. E dessa forma ele manteve os orfanatos. E todos o que ele precisava de comida, tudo, ele orava. E o Senhor, alguém dava uma oferta. Alguém dava alguma coisa. E era o que ele estava precisando. Preciso de comida para alimentar 1000 crianças. Alguém doava coisas para lá e ele conseguia alimentar. E ele manteve esse orfanato. Manteve por anos e anos. E o ministério dele foi mantido dessa forma. Com essa intimidade que ele tinha com Deus. Ele estava tão íntimo que ele só falou, Senhor, eu preciso agora alimentar tantas crianças. Agora eu tenho tantas crianças. Preciso, Senhor, de comida. Ele orava e aparecia. Deus pode fazer isso. Não quer dizer que ele vai fazer isso com cada um de nós. Deus trabalha em nossas vidas de formas diferentes. Mas com George Miller foi dessa forma, ele tinha intimidade com Deus. E Deus busca que nós tenhamos intimidade com Ele também. Para tudo. Você tem um plano, Senhor, eu quero estudar tal coisa. Ora, vê se é o que Deus quer mesmo. Senhor, eu quero estudar tal coisa porque eu quero ser usado por Deus nisso. Ora e vê se é isso que Deus quer mesmo. Eu quero começar um novo negócio porque isso, depois eu sei que eu vou ajudar com isso na obra. Ora e vê se é isso que Deus quer mesmo. Porque às vezes aquilo pode ser um laço para você. Tem cara de ser algo bom, mas vai ser um laço, vai te deixar longe do Senhor. E o Senhor prefere ter você perto do que ter você longe dando coisas para Ele. Deus não precisa de nada, né? Ele prefere que você esteja perto dEle, que vai estar melhor. Terceiro ponto agora. O terceiro, o V também. Nós devemos ter visão de mordomo. Nós temos que ter essa visão de mordomo. A visão de mordomo, o que seria? Está em Salmos 24:1. Isso é tão difícil de ter. Mas a gente tem que buscar mudar, né? Os coaches gostam de dizer, né? Mude o seu mindset, né? Muda aqui a sua mente, como você pensa sobre mordomia. Do Senhor é a terra e a sua, estou lendo Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, se a gente ler só esse versículo, vamos fazer uma interpretação da frase aqui. O Senhor, o que é do Senhor aqui? Tudo, né? Mas tudo é o quê? Tudo envolve minha casa, será? Ou a casa é minha? O carro é meu ou é do Senhor?
Meu trabalho é meu ou é do Senhor? Porque aqui diz que não só coisas, né? Mas ele até fala, e aqueles que nele habitam. Então, até meu cachorro é meu, será ou é de Deus também? É de Deus, né? Então, todas as coisas são de Deus. Nós somos mordomos. Mordomia significa que tudo aquilo que Deus permite você ter tem que ser usado para Ele. De alguma forma você tem que ter na sua cabeça que tudo que você conquistar não é uma conquista sua, não é seu. Até porque se você parar para pensar, gente, só você pensar historicamente. Já viu famílias do passado? Vocês gostam? Quem gosta de museu aqui? Eu gosto muito, eu amo museus. Mas vocês sabiam que aqueles museus eram a casa de alguém no passado, né? Sabiam que era a propriedade de alguém. Se você for no Museu de Petrópolis, do imperador Dom Pedro II, era dele, ele morava lá. Mas por que não está com ele? Não era dele? Não, nunca foi dele. Sempre foi de quem? Sempre foi de Deus, aquilo era de Deus. Ele achava que ele era o dono, mas ele já partiu. E agora nem da família dele é mais aquilo. É do Estado agora. O que você tem aqui, do jeito que a gente tem conversado bastante sobre isso em nossa igreja, eu sei que vocês aqui também, mas do jeito que as coisas caminham em nosso país, se coisas forem para o lado que vão, ninguém vai ter nada aqui, gente. A primeira coisa que eles querem tirar é propriedade privada. Então você não vai ter nada, não vai ser nada, você vai achar que é seu, mas não é nada seu. O Estado define onde você vai morar e você vai para lá e acabou. Então cadê? Você não é seu? Então hoje você tem uma casa, aí amanhã o Estado arranca de você. Ninguém tem garantia de nada. Até mesmo você pensa num Elon Musk da vida, bilionário. Mas se ele cai num país ali que decide que vai manter ele preso, ninguém vai fazer nada. Ele vai ficar preso, ele acha que ele não tem nada. Nada é seu. Todas as coisas são de Deus. Então, se Deus te prosperou de alguma forma, você trabalha muito bem, que nós como cristãos devemos trabalhar bem. Se nós trabalhamos bem e Deus nos prospera, a gente conquista as coisas, use aquilo na obra. Porque sabe onde está o seu tesouro de fato? Está lá no céu. É uma conta que você tem lá. Mas é uma conta que não pode ser hackeada. Olha que maravilha. Ninguém vai conseguir hackear essa conta. Ninguém vai conseguir tirar o que você tem da sua conta do céu e colocar na conta de outro. Você não vai perder. Não é uma conta de Bitcoin que você tem no céu, na nuvem lá. Não é uma conta na nuvem. Você tem uma conta no céu de fato. E tudo. Vamos dizer aqui, eu usei o carro que Deus permitiu eu ter, eu usei para Deus. Aí, tchim, já acreditou lá, já acreditou na conta, automático, já fica acreditando. Sabe quando você recebe Pix e vem aquela mensagenzinha lá? Fica direto, você está usando as coisas aqui para Deus, está direto acreditando, direto, sua conta está enchendo lá. E um dia você vai usufruir disso, porque um dia você vai estar lá no céu, aí você não vai estar com a carteira vazia. Já precisa chegar lá com a carteira vazia? Imagina, quantos galardões você tem? Está meio vazia a minha carteira aqui, você pode me emprestar? Não sei se lá você vai poder emprestar galardão para os outros. Eu acho que não. Então, você tem que acumular aqui. Pegue o que você tem e usa para o Senhor. Não estou culto da prosperidade, né? Daqui a pouco eu ponho aqui, deixa só a chave da casa aqui, a chave do carro, não é esse tipo de coisa. Mas Deus vai te dar a estratégia e vai te mostrar como você pode usar as suas coisas para Ele. O que você tem, Deus vai te mostrar como você pode usar para o Senhor. Às vezes você tem um celular, você pode fazer um vídeo evangelístico, alguma coisa, e distribuir para alguém. Você pode fazer uma mensagem e mandar para o WhatsApp para alguém. Às vezes você tem um carro, você pode dar carona para alguém que mora longe. Deus vai te pôr isso. Às vezes você tem uma casa grande, você pode abrir para fazer coisas na igreja, como alguns irmãos da nossa igreja fazem. O que Deus colocar no seu coração para fazer com aquilo que Ele permite você ter, use para o Senhor. Nós devemos ser mordomos. E o mordomo cuida do que é do Senhor. O mordomo não é dono, ele só cuida. E por ele ser mordomo, você já viu, o mordomo também vive lá, né? É interessante, o mordomo, ele vive na mansão também, né? Ele não é o dono, mas ele vive lá, porque ele é um mordomo. E às vezes isso acontece com a gente também. A gente é um mordomo tão fiel ao Senhor, que a gente vai viver junto com coisas do Senhor, que o Senhor permitiu que a gente desse. Mas a gente nunca pode achar que aquilo é nosso. Não é nosso. Nada é seu. É tudo do Senhor. É mordomia cristã que chama isso. E uma grande frase aqui, eu lembro do missionário, um outro missionário, o John Wesley. Alguns conhecem John Wesley, da família Wesley. Tinham dois irmãos incríveis. É uma família inteira, né? Inclusive a mãe era incrível. A Susana Wesley, que criou eles, né? Educou da melhor forma possível e criou dois grandes filhos, né? O Charles Wesley, que escreve muitos hinos, muitos e muitos hinos cristãos foram escritos por ele. E o John Wesley, que foi um pregador itinerante, né? Ele pregava nas ruas, no meio do mato, na verdade, não tinham tantas ruas, né? Ia com a carroça dele pregando o evangelho, pegava uma aldeia, alguma coisa e pregava o evangelho. E ele tem uma frase que é interessante, ele fala: quando eu tiver dinheiro,
E passou muito dinheiro pela mão dele, né, de ofertas. Mas olha o que ele fazia. Eu o darei imediatamente, antes que ele conquiste o meu coração. Então, antes que aquele dinheiro conquistasse o coração, olha quanto entrou agora, hein? Não sei, eu acho que eu vou guardar isso aqui melhor. Posso precisar, né? Vai que eu fico doente, vai que é bom ter uma poupancinha gorda, né? Para precisar. Não. Deus pôs algo no seu coração, pôs algo para você, usa com o Senhor. Usa com o Senhor. É o melhor investimento que você vai fazer. Um dia você vai ter isso de volta. Vamos agora para o quarto, estamos já quase finalizando. Não quero ninguém dormindo e nem com fome. Então vamos lá. Esperança no futuro. Então a letra E de viver, nós devemos viver com esperança no futuro. E qual que é o nosso futuro, né? É estar com Cristo, né? Como Paulo tinha essa esperança, inclusive ele escreveu isso para os Colossenses. Colossenses 1, 4 e 5, ele escreveu. Pois temos ouvido falar da vossa fé em Cristo Jesus. Colossenses 1, versículo 4 e 5. Vou esperar os irmãos abrirem. É estratégico, você dá uma referência e bebe água. Os irmãos vão abrir na Bíblia. Colossenses 1, 4 e 5. Pois temos ouvido falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Olha, a esperança que vos está reservada nos céus. Quem espera tem esperança, né? Esperança, a palavra vem disso, você está esperando algo. Nós vivemos esperando por Cristo. Nós nunca devemos perder esse foco, esperando por Cristo. Tão triste seria passar por essa vida perdendo essa esperança. Já pensou se você vive e nem pensa que um dia você vai estar no céu? Nem pensa que um dia você vai estar com Cristo? Já nem faz mais parte dos seus pensamentos? De tão envolto que você está no mundo, que você nem pensa mais nas coisas de Deus. Seria tão triste. Então que a gente possa viver com essa esperança que um dia a gente vai estar com o Senhor. 1 João 3,2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém. Não só estaremos no céu, mas seremos semelhantes. Que coisa incrível. Você pode achar que é incrível, às vezes, é ter uma casa, um carro, ser rico, ou o que seja, mas isso aqui é a coisa mais incrível que tem. Nós vamos ser semelhantes a Jesus. Imagina ser semelhante. É uma honraria que a gente nem merece, mas mesmo assim a gente vai ser semelhante a Cristo. Que maravilha. É maravilhoso. E 2 Coríntios 5:1. 2 Coríntios 5:1. Porque bem sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Um dia nós vamos estar lá. Espero que vocês sejam meus vizinhos lá. Quem sabe? Quem sabe quem a gente teve afinidade aqui vai estar mais pertinho do outro, né? Talvez, né? Porque vai ter tanta gente. Tomara que tenha muita gente. Seria muito triste chegar lá e ter meia dúzia, né? Pô, eu pensei que você ia estar lá, mas você nem veio. Não, tomara que seja lotado de salvos os céus, né? E que a gente possa viver próximo, né, de pessoas que a gente tem mais afinidade. E conhecer outros, né? A gente vai ter eternidade, a gente vai poder conhecer todo mundo. Se você tem a eternidade, você vai ter tempo suficiente, que é a eternidade, você vai conhecer todo mundo. Em algum momento, você vai conhecer todo mundo. Isso se existir momentos. Você já parou para pensar que não existindo tempo, não vai existir momentos mais, né? As coisas vão simplesmente ser, né? Assim como Deus é. Então, vai ser um pouco diferente de pensar. Eu nem gosto de pensar muito nisso. Não imaginar o tempo é algo difícil, mas é interessante. E... deixa eu achar aqui, desculpa. Como exemplo de esperança no futuro, eu trouxe uma frase de um grande homem também de Deus, chamado John Bunyan, que escreveu O Peregrino. Alguém conhece o livro O Peregrino? É considerado o segundo livro, né, mais publicado de todos os tempos, só perde para a Bíblia, né? É um livro, se alguém nunca leu O Peregrino, é bem interessante, vale a pena ler, é uma leitura fácil e muito incrível. E ele tem uma frase que diz, né? O que Deus diz é melhor do que o homem vê. A fé vê mais com os olhos fechados do que a razão com os olhos abertos, né? Então, de fato, a fé vê com os olhos fechados, né? É assim que nós vivemos, pela fé, né? E por fim, acho que os irmãos já estão aguardando, falei bastante, mas a última letra, a letra R, fala sobre responsabilidade no serviço, né? Nós devemos ter essa responsabilidade de trabalhar para o Senhor. Salmo 100,
versículo 2. Salmo 100, versículo 2. Servi ao Senhor com alegria. Amém. Eu tenho visto isso aqui em Formiga. Como os irmãos são alegres aqui. São maravilhosos. Minas, cada vez eu gosto assim, de Minas, um país que eu não conheço. Um país. Parece um país, né? É um país à parte, né? Mas o mineiro, ele é muito amoroso, né? Graças a Deus pela vida de vocês. A gente estava até conversando sobre isso ontem. Estava falando com a Janaína, né? Outras pessoas também. Aí a gente tem pessoas do interior, né? Parecem mais acolhedoras, né? Porque a gente pensou que Minas parece acolhedor, mas a gente chega à conclusão que até eu já falei com o pastor Tim uma vez isso também, o pastor Tim falou que existem até ministérios para metrópoles, né? Que as metrópoles têm mais entre si do que os países. Então, por exemplo, Nova York parece mais São Paulo do que Nova York parece a Pensilvânia, por exemplo. Porque as metrópoles se parecem entre si, porque todas são daquele jeito gigante, um monte de gente, e ninguém se conhece direito, e todo mundo vive na correria. Então, metrópoles são muito parecidas. E cidades do interior são bem parecidas também, né? Com esse jeito acolhedor. O pessoal, até estava falando do Rio de Janeiro, o pessoal pensa, eu sou carioca, né? O pessoal pensa do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é violento, é terrível, e não deixa de ser mesmo. Mas é a capital. O Rio de Janeiro, capital, é desse jeito. Mas existe o interior do Rio. A gente foi recentemente em Vassouras, é uma cidade do interior. Eu vivi muito tempo em Vassouras. E lá é muito acolhedor. Cidadezinha pequena, tranquila, pode falar. Barão do Café, exato. A baronesa Eufrásia Teixeira Leite, era a baronesa do café de Vassouras. E tem esses casarões que já não é mais da família Teixeira Leite, tá vendo? Ela achava que era dela aquele casarão, já não é mais, é um museu agora lá. Mas eram os barões do café, viviam lá. Cidade incrível, pequenininha. Aí você pega Petrópolis. Petrópolis é pequena também. São cidades do interior do Rio que são gostosinhas e são parecidas com a cidade do interior de Minas, que é parecido com o interior. Às vezes eu vou a trabalho para Paraná, Telêmaco, com esses lugares. É parecido também. Então é interessante isso. E eu, falando dessa responsabilidade do serviço, eu vejo como vocês trabalham com alegria aqui. E eu fico tão feliz. Agradeço muito. Fizeram até café sem açúcar para mim. Eu nem pedi. Eu fiquei tão feliz com esse amor, não precisava, né? Mas fizeram, eu fico feliz. E tantas outras coisas que eu sei que fizeram para cada um de vocês aqui. Fomos muito bem acolhidos aqui pela Igreja de Formiga e somos muito gratos por vocês, por tanto amor conosco mesmo, eu não merecendo, mas muito obrigado por isso. E temos que fazer isso, trabalhar com alegria. Isso é responsabilidade no serviço, não é simplesmente o fazer. Vocês poderiam fazer, toma aí seu café, seu gordo asqueroso, você teria me dado o café, mas talvez eu não ia ficar tão feliz, talvez eu ia ficar um pouco, poxa, estranho, né? O jeito deles é um pouquinho diferente, né? Mas a gente entende, né? Você poderiam estar servindo a comida só, toma a comida, toma aí, come aí. Vocês estariam dando comida para mim, mas talvez eu não ia me sentir tão acolhido, né? Eu ia achar, bom, povo diferente, né? Talvez um pouco da cultura, não sei. Mas de fato vocês serviram, mas não só serviram com amor, né? E essa é a responsabilidade do serviço. O que a gente for fazer para Deus tem que ter essa responsabilidade. A gente não pode fazer para Deus de qualquer jeito. Tem pessoas que acham que o importante é só trabalhar. Não importa como eu vou trabalhar para Deus. Eu estou trabalhando, estou lá, estou na correria, buzinando de qualquer jeito. Vamos. Já chega, vamos cansar, vamos de qualquer jeito. Não é assim. Você tem que ter amor. Criança, então você tem que chegar, conversar com a criança. Você tem que baixar, né? A criança geralmente é baixinha, né? Você baixa para falar com ela. A criança gosta disso. Você fala no olho dela, fala não com tipo, não precisa falar assim também, né? Mas você pode, se você quiser, você pode. A criança vai gostar de qualquer jeito. Mas não, você pode só falar, só de você dar atenção, a criança gosta tanto. De você chegar, conversar com uma criança, falar com ela. Ela gosta, você às vezes faz ela pensar, né? Você conversa de coisas diferentes, assim, é tão gostoso dar atenção. Isso é amor no serviço. O que Deus te deu para fazer, então faça com amor, não faz de qualquer jeito. É melhor não fazer. Sinceramente, é melhor não fazer do que não fazer algo de qualquer jeito e pelo menos você não vai ser acusado de ter feito mal feito. Então não faz nada. Você vai ser acusado de talvez ser um aproveitador ou meio vagabundo, mas pelo menos você não vai estar fazendo de qualquer jeito, né? Faça com amor. Você decidiu fazer? Deus me pôs no coração. Eu vou ser a pessoa que vai servir a comida aqui. Então, amém. Então, faz com amor, né? Que é a melhor coisa que a gente pode fazer. E graças a Deus eu vi aqui de todos os irmãos. Não teve um irmão que me tratou mal, tudo. Foi uma grande bênção estar aqui com os irmãos. E nós devemos ter, por último, né, responsabilidade no serviço. Mais um versículo.
1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Como que cada um aqui ganha o seu salário? Como que cada um ganha? Trabalhando. Então, se você trabalha para o Senhor, você vai ganhar o quê? Salário também. Galardão. Você vai ganhar galardão. Sabia que você ganha galardão? Você ganha galardão trabalhando para o Senhor. Cada um que trabalhou aqui, é que nem eu falei, tá só tchim, tchim, tchim. Tá aparecendo lá a mensagem. Pix recebido de Deus. Tá indo lá para a sua conta no céu. Direto. Tá indo direto para lá. Você recebeu um monte de Pix aqui. Todo mundo recebendo Pix direto. E tá todo mundo que está trabalhando para o Senhor está recebendo. Todo o tempo está recebendo. Recebendo. E quanto mais você trabalhar, mais você vai receber. Mais você vai receber. E a gente tem que buscar trabalhar. Mas não... Eu estou falando brincando, obviamente, você não vai trabalhar com esse interesse, né? Senão aí você vai cair no outro problema, você vai trabalhar de qualquer jeito, né? Porque se o seu interesse é só ganhar, né? Você também vai trabalhar de qualquer jeito. O seu interesse tem que ser pessoas, né? Outros, né? Você tem que estar interessado no outro, em servir melhor, às vezes até ganhá-lo, né? Com o seu testemunho você vai ganhar alguém para Cristo, porque você fez tão diferente, você fez de um jeito tão incrível que aquela pessoa pensa, o que esse irmão tem, né? Por que ele é desse jeito? E aí a pessoa vai querer saber mais e você pode até ganhar ela para Cristo também, né? Então vamos buscar esse viver, né? Esse acróstico em nossa vida. Tentei me basear no pouco que eu conheço da vida de Paulo, né? Que é o que está nas Escrituras, né? Mas foi um grande homem de Deus. Eu vou só repetir aqui os 5, caso alguém não tenha pego. E vou repetir tudo que eu falei até agora com todos os detalhes. Não, estou brincando, eu vou só falar rapidamente. O primeiro é valorização da igreja. O primeiro V. O depois é intimidade com Deus. Depois, visão de mordomo, o outro, esperança no futuro e o último, responsabilidade no serviço. Já pensou a gente conseguir ter essas cinco características apitando, assim, latentes em nossas vidas, né? Seríamos cristãos diferentes, né? Que Deus possa me ajudar, que eu possa ser mais também na minha vida. Tem vários aqui que eu preciso melhorar muito, eu sei que os irmãos também tem alguns que a gente precisa melhorar, mas que Deus possa nos ajudar e que a gente possa crescer cada vez mais no Senhor. Amém? Deus abençoe. Chamar o pastor Dantas. O pastor Dantas vai encerrar ou eu encerro? Você vai. O James está vindo aqui para encerrar. Obrigado, irmãos. Obrigado por não terem dormido. James, obrigado. Deus abençoe.